Premier League, campeonato inglês, esse torneio maravilhoso que reúne Tottenham e mais 19 times, tô zoando, que reúne 20 times ricos pra caramba, em sua maioria que fazem um trabalho de muita intensidade, times que correm, que batalham e que foram bem, inclusive, nas competições europeias, né? Mas antes de mais nada, a gente tem que começar falando de um time que elogiamos muito na rodada passada. E, rapaz, será que o Arsenal está arsenalzando? O Arsenal perdeu o clássico para o Manchester United. É um clássico, né? Eu acho que era até mais clássico no período Ferguson e Wenger, mas perdeu de forma surpreendente para o Manchester United, extremamente eficaz com Michael Carrick. E assim, meus amigos, que foi esse Arsenal e Manchester United? Foi desperdício ofensivo ali dos Gunners? Acho que não. Acho que foi muito por conta da resiliência e da eficiência também do Manchester United com o Michael Carrick, né? Foi assim naquele confronto diante do Manchester City, sequência bem árdua assim para você meio que dar início ao seu trabalho e o Carrick conseguiu dar uma resposta legal, né? Venceu o Manchester City e venceu o Arsenal. Para mim, assim, dois golaços, o gol, tanto o gol do Dorgu quanto o gol do Matheus Cunha, para mim foram dois golaços. E eu não sei se o Arsenal vai de novo dar aquela derrapada que deu em outros momentos. Mas é um momento ali onde o Manchester City está vindo pelas beiradas e esse tipo de vacilo talvez seja ruim. A sorte do Arsenal é que o Manchester City na rodada anterior tinha dado uma ramelada com relação ao Manchester United. Perdeu para o Manchester United. Então, acho que isso é um alívio para o Arsenal. Mas eu não gostei do desempenho. Achei o desempenho do Arsenal um pouco aquém. É uma equipe que pareceu assim limitada dentro do que o adversário se propôs a fazer, se propôs a oferecer ali para a equipe do Arsenal. E aí o Manchester United acaba vencendo, na minha opinião, com muitos méritos. E é um início legal aí do Carrick, né? Acho que é legal assim para o torcedor do Manchester United, principalmente. E para mim só deixa ainda mais claro o quão ruim vinha sendo o trabalho do Rubem Amorim. A gente brinca, a gente zoa o United no que diz respeito às peças, mas acho que o trabalho do Rubem Amorim também estava subaproveitando alguns jogadores. E eu vou bater na tecla mais uma vez do Bruno Fernandes. Não dá para você subaproveitar um cara com a qualidade do Bruno. E o Rubem Amorim fez isso. E eu não esperava que isso fosse acontecer. Inclusive, eu achei que o Rubem Amorim tivesse condições de potencializar o Bruno Fernandes, de montar um esquema que potencializasse o atleta, e não foi o que aconteceu. E o Carrick parece estar conseguindo recuperar esse Bruno Fernandes, extremamente participativo, que decide muito em último terço. E aí é uma baita notícia para o restante da temporada do Manchester United, se isso acontecer nas próximas partidas. Uma coisa que eu acho que pesou muito contra o Arsenal e serve de ponto de atenção porque é um jogador em específico que tem caído de rendimento e é importante para esse time funcionar, que é o Zubimendi, né? Acho que além do Arsenal não ter sido tão competente ofensivamente, a parte defensiva pesou demais e tiveram pelo menos dois erros claros aí do Zubimendi em gols do United, principalmente no primeiro gol, né, do Mbeumo. É um cara que o Arteta confia demais, mas que não está conseguindo render da melhor maneira, e aí pode ser um problema para o Arsenal, né? Para voltar a ter equilíbrio, para voltar a ser compacto, até mesmo a ter fluidez na saída de bola, precisa de um Zubimendi bem. E ele está numa queda de rendimento bem acentuada. A rodada foi terrível para o Arsenal, né? Porque além de ter perdido em casa para o Manchester United, ainda viu o Manchester City vencer o Wolverhampton na estreia do Guerra, inclusive, com mais uma vez Semenyo deixando a marca dele, e também viu o Aston Villa vencendo fora de casa o Newcastle, né? Então hoje os dois grandes concorrentes em termos de primeira colocação venceram e o campeonato está em aberto. Ainda com o Arsenal sendo favorito? Sim, mas está em aberto. E vamos ver se o Arsenal mais uma vez vai arsenalizar, digamos assim. Agora, só uma questão sobre o United. É incrível até o azar, vamos dizer assim, que tem dado o clube nos últimos anos, né? Porque o Dorgo, por exemplo, que vinha de gol contra o City,
um golaço contra o Arsenal, o menino se machuca e vai ficar 10 semanas de fora. Estava sendo tão importante para o funcionamento do time, até sendo determinante para resultados, aí tem uma lesão grave que vai tirar ele de um bom tempo e aí, querendo ou não, trava um pouquinho a volúpia desse United, mas acho que ainda não é terra arrasada, não. Tem margem para esse time seguir se recuperando. É isso, assim, foi o principal jogo da rodada, não o único jogo importante, né, mas foi uma baita vitória aí do United. O Mbeumo segue também muito bem, viu? Um jogador que eu gosto bastante desde os tempos de Brentford, jogando às vezes até na referência ali de um ataque um pouco mais móvel. E a gente tem um time que é meio intruso aí nessa briga pelo título, que está a 4 pontos do Arsenal, que é o Aston Villa. O Aston Villa teve uma arrancada absurda, sequência de vitórias. Nas últimas rodadas caiu um pouquinho, chegou a perder em casa para o Everton num jogo inexplicável, assim, tá? Mas ganhou em um jogo muito difícil contra o Newcastle, né? O Newcastle é um time muito forte jogando em St. James Park e eles foram lá e meteram 2-0. Dá para pensar no Aston Villa brigando pelo título até o final, gente? Acho que até o final não, mas é uma equipe que, na minha opinião, dificilmente perde essa vaga de Liga dos Campeões. Um bom trabalho do Unai Emery, e eu tô até assim espantado com relação ao nível que o Buendia está entregando na Premier League, né? Eu acho ele um jogador muito bom, eu gostei dele num período quando ele esteve no Norwich, lá na Championship, mas não esperava que ele fosse ter o rendimento que ele está tendo agora na Premier League, né? Ele já tem um tempinho ali na equipe do Aston Villa, mas agora parece ser um momento de afirmação. Mas não tem como a gente falar do Aston Villa e não falar do Morgan Rodgers. Acho que para mim é um cara assim muito diferente, é um cara de boa condição física, habilidoso, bate bem de fora da área, participa e influencia muito no jogo. E o Watkins também assim marca muito gol, né? E ele é aquele jogador, e aí dadas as devidas proporções, óbvio, mas ele lembra muito o estilo do Caio Jorge, né? De ser um cara de facão o tempo inteiro, de correr nas costas da defesa, muita velocidade. É um time legal, eu acho o Aston Villa uma equipe bem legal, assim, de se acompanhar. Eu gosto muito do Onaná, volante, é um cara que eu gostaria, inclusive, que ele fosse ao Chelsea, né? Seria para mim um atleta que ajudaria muito ali, complementaria muito bem o meio de campo do Chelsea. Mas é um trabalho bem legal do Aston Villa. Não sei, Emerson, se eles vão seguir até o fim ali no cangote do Arsenal, brigando pelo título, mas acho que por uma vaga de Liga dos Campeões, uma vaga direta, eles estão assim bem firmes ali. Acho que vai me surpreender se eles não conseguirem, ao final da temporada de Premier League, se classificarem direto para a Liga dos Campeões. O Aston Villa pegou uma toada bem legal, e esse ponto que o Pedro tocou do Watkins, é interessante a gente até olhar para uma recuperação dele, né? Porque foi um cara que começou o campeonato de uma maneira meio modesta, até não conseguindo ser tão titular como de costume. O Malen, por exemplo, vinha jogando bastante, né? Ele que foi negociado recentemente para a Roma, mas o Watkins se recuperou. Acho que aquela partida contra o Chelsea do Pedro, inclusive, fez muita diferença para que ele viesse a voltar a ser o jogador que a gente viu em outras temporadas, né? Já passa longe de ser uma única boa temporada do Watkins. É um cara que vem muito bem no futebol inglês há algum tempo, inclusive segue no radar de seleção, um cara que pode perfeitamente ir à Copa do Mundo. E aí, assim, todos esses destaques que o Pedro colocou precisam realmente ser pontuados, mas tem um jogador que às vezes eu acho que passa um pouquinho despercebido, mas que segue sendo muito importante para o funcionamento desse time, que é o Tielemans, né? O Tielemans é o cara preponderante. Às vezes tem que atuar numa posição um pouquinho diferente, dependendo da configuração da equipe, mas ali com um segundo homem de meio, ele rende demais, é muito importante, assim como o Emi Martins. O 11 do Aston Villa é muito forte, né? A gente precisa ver como que esse elenco até o fim da Premier League vai corresponder. Mas o Unai Emery parece ter o grupo muito em mãos. E aí, quem sabe, o Aston Villa possa brigar mais pelo título. Mas se eu tivesse que apostar numa briga mais forte, seria realmente entre Arsenal e Manchester City, com o Aston Villa, sendo um bom coadjuvante.
E aí, só para citar um outro jogo que eu destacaria também, que a gente às vezes está ficando um pouco assim, Bournemouth 3, Liverpool 2. Meu Deus do céu, o que o Liverpool tá arrumando, galera? Vi esse Esse final jogo. de semana... Oi? Eu vi esse jogo, espetacular. Não, e assim, loucura, porque o Bournemouth, na minha opinião, foi melhor que o Liverpool, tá? Abriu 2-0, inclusive, né? Gol de Evanilson marcou, o Jimenez também. Aí o Liverpool consegue um empatezinho, né? Bolinha parada, Szoboszlai para Van Dijk. E o próprio Szoboszlai empata com assistência de Mo Salah, hein? Está jogando muita bola. O húngaro, o Szoboszlai. E aí, assim, tava com aquela cara de que o Liverpool agora vai para cima, vai dar um jeito de virar, né? Aquela coisa que o Liverpool fez muito no início da temporada, em outros momentos também. E aí, no final do jogo, eles tomam o terceiro gol. Mas o Bournemouth teve mais chances claras. O gol foi até marcado pelo Adli nos acréscimos ali, que era jogador do Bayer Leverkusen. E foi, assim, uma vitória que dá aquele balde de água fria, né? A gente vê o Arne Slot, técnico do Liverpool, inclusive, balançando, já teve uns rumores aí de que o Liverpool já estaria conversando até com o Xabi Alonso, né? Oh, como é que é? Oi, sumida, né? Batendo um papo ali com ele para a próxima temporada e tudo mais. O Liverpool ano passado ganhou a Premier League, foi o time que mais investiu nessa janela, investiu muito bem, né? O Isaac, o Kerkes, essa galera toda que chegou. É a grande decepção da temporada, esse Liverpool meia boca aí? É a grande decepção. O Liverpool gerava muito mais expectativa, até pelo mercado forte que fez. E aí vale até pontuar alguns jogadores que estão abaixo, né? Jogadores que chegaram e estão abaixo. Caso aí do Kerks, ex-Bournemouth, por exemplo, que foi substituído no intervalo lá no Vitality Stadium porque estava tomando um baile do Jimenez. Eu gosto dele, acho bom lateral esquerdo, mas até o momento não se encontrou. Inclusive, essa faixa esquerda da defesa foi determinante para que o Liverpool viesse a perder a partida, né? O Van Dijk fez até um gol primeiro dele na Premier League, mas falha feio no gol do Evanilson, e aí no segundo o Kerkes acaba falhando também. Kerkes é só um dos jogadores que ainda não correspondeu da melhor maneira, né? O Isaac, que parecia engrenar em um dado momento, tem uma lesão grave, e aí, enfim, as coisas acabam se perdendo. Ekitike não é mais o mesmo também, né? Vale pontuar problemas físicos, é claro. O Virtus ainda está abaixo, né? Começou muito mal, virou até chacota pela questão de não conseguir participação em gol dentro da Premier League. Já conseguiu isso, mas ainda não é o Florian Wirtz que se esperava, ainda mais pelo tamanho do investimento. Então, é um Liverpool que é decepcionante, sim. Perder para o Bournemouth fora de casa não é nenhum desastre. Falando assim do jogo em específico, né? O próprio Arsenal sofreu muito por lá. E o Bournemouth, mais uma vez, tem um bom time, né? Me impressiona o tanto que o clube tem sido eficaz para buscar zagueiros, viu? Porque, assim, já teve o Hausen, né, que foi para o Real Madrid, até o momento não engrenou, mas é um bom zagueiro. Aí tem o Zarbani lá no PSG, que, poxa, um zagueiro ainda melhor. O Senesi, que está fazendo uma temporada espetacular, fez um grande jogo, inclusive, contra o Liverpool. Se o Barcelona quiser, estou aceitando. E o principal nome dessa vitória foi o James Hill, zagueiro que deu assistência para o Jimenez, e no gol do Adler ele cobra um lateral forte, um latereio, né? Vai muito bem. Lateral monstro. Lateral monstro. O latereio do Bournemouth é forte, assim, né? tá? E é com ele, né? Com o James Hill. Então, assim, poxa, mais. Já foi com o Semenyo, tá? Antes do Semenyo sair, era ele quem batia o latereio. Bem lembrado. Mais bons zagueiros surgindo no Bournemouth. Mas, assim, a questão do Liverpool vai muito além da última rodada, né? É uma campanha que realmente é muito fraca e, sinceramente, eu não consigo ter confiança nesse Liverpool nem para se classificar a Champions dentro da Premier League. Pode parecer bizarro. Até acho que vai conseguir isso, mas, assim, é uma equipe que oscila demais, que já teve seus problemas também ali internos, né, do Salah com o Arne Slot. Acho que os ânimos não estão muito legais no Liverpool. Se esperava desse time um favoritismo claro na Premier League, talvez até na Champions, mas está passando longe disso. Boa. E só para fechar a Premier League, falar um pouquinho do pessoal lá de baixo, né? Porque o Wolverhampton tá condenado, né, coitado? Esse aí meio que já foi de Vasco, já. É muito difícil pensar no Wolves não caindo. Eles têm apenas 8 pontos aí, com mais da metade do campeonato disputado, né? Uma vitória em 23 jogos.
O Burnley empatou na rodada com o Tottenham, ficou em 2-2, estava ganhando, tomou o gol de empate no fim, então não conseguiu reagir. E a gente tem o West Ham, agora sem Lucas Paquetá, né? Mas o West Ham tirando a cabeça ali do atoleiro e tentando se salvar. Era um time que não ganhava de ninguém, foi lá e ganhou do Tottenham, o desfibrilador londrino agiu, e nessa rodada ganhou de novo, fez um 3-1 contra o Sunderland, mostrou que não está precisando do Paquetá. É aquele caso assim que o time, quando está na zona de rebaixamento, ele precisa mais de jogador focado no time do que de jogador bom, né? Ele precisa que os caras que estão jogando ali estejam, de fato, muito ligados. E o Nottingham Forest também está num momento melhor, conseguiu ganhar na rodada também, bateu o Brentford fora de casa, um resultado surpreendente, 2-0. E o Leeds estava ganhando do Everton, é o outro time que está ali brigando embaixo também, tomou um empate, mas está fazendo aí também uma campanha tentando se salvar. Vocês acham que dá para o West Ham se salvar ainda? Quem que tem que ficar de butuca aí contra o rebaixamento? Eu chamaria atenção para o Tottenham, pelo meu clubismo, tá? Acho que tem que pontuar e está fazendo muito pouco ponto contra os times lá de baixo. E o Crystal Pelo Palace, seu conhecimento de causa também, né? Você conhece bem a instituição. Eu sei a ruindade do meu time. Mas a questão do Crystal Palace, né, que perdeu o Guerri, tinha perdido o Eze, meio em crise com o treinador, tem que abrir o zoião também, né? É que assim, essa rodada ela vai ser um tanto quanto ruim pro Leeds, né? O Leeds vai pegar o Arsenal. E aí o West Ham pega o Chelsea, talvez é um adversário complicado, seja um adversário complicado para o West Ham, e o Forest vai pegar o Crystal Palace, né? Então o Crystal Palace, que não vence há 10 jogos, é uma oportunidade muito boa para o Forest, mas eu concordo com você, viu, Emerson? Acho que o Crystal Palace é uma equipe que já pode começar a ficar um pouco mais ressabiada com relação à briga lá embaixo, porque tá uma sequência ruim ali, sem vencer, o clima não é bom, as principais referências estão saindo, né? Saiu o Guerri, saiu o Eze, o Matetá também tá para poder sair. Então, assim, é um momento muito ruim para o Crystal Palace, onde ele não consegue olhar para as principais referências do elenco porque elas estão saindo. Você não tem a quem se apegar. Em outros momentos, se tivesse uma fase ruim, você podia esperar algo do Eze, podia esperar algo do Matetá. Não vai ter isso. Acho que esse é um ponto ainda pior para a equipe do Crystal Palace. Mas eu acho que assim, ali embaixo ainda está muito, muito difícil para uma turma. O Wolverhampton a gente acha que não precisa de comentar, porque tá muito, muito, muito difícil mesmo a tarefa. Vai me assustar muito se eles conseguirem uma super arrancada para se livrar do rebaixamento. E eu acho que o torcedor do Crystal Palace fica com medo a cada coletiva do Glasner, né? Porque, assim, ele chutou o pau da barraca. Depois do jogo contra o Chelsea, mais uma vez, já direcionou várias falas contra a diretoria, mostrando insatisfação. E já deixou claro que não vai ficar, mas depois disso parece que ele ganhou ainda mais confiança para estar abrindo a caixa preta, digamos assim, do Crystal Palace, né? Realmente é um clube que está sendo muito mal gerido e perder jogadores assim em meio de temporada é algo catastrófico. Um time que na temporada passada conseguiu vencer a Copa da Inglaterra com muito mérito, mas que tem feito um 25-26 bem ruim, está cada vez mais próximo da parte de baixo. A gente está vendo o West Ham reagindo, o Forest conseguindo uma vitória improvável, inclusive, com o golaço do Igor Jesus. Tem gente mostrando resposta. E o Crystal Palace declinando. É isso, meus amigos. Nessa rodada, então, a gente tem aí, né, na parte de cima, como já citado, o Arsenal fora de casa contra o Leeds, não costuma ser fácil jogar lá. O City jogando fora de casa contra o Tottenham, é fácil jogar lá. E o Aston Villa, que é outro time que está na briga aí, jogando em casa contra o Brentford de Igor Thiago, o brasileiro com mais gols na história de uma edição de Champions League. Palmas para Igor Thiago. Você é monstro! Um dia nós vamos entrevistar Igor Thiago no canal CEP Futebol 6-1. Em algum lugar a gente vai entrevistar ele. Demorou, é isso de Premier League.